Bom, aqui diz assim: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podem sentar, igreja. Eu quero destacar para os irmãos aqui o versículo 4, que diz: quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Irmãos, eu estava dizendo que Deus falou comigo nesse texto de uma forma um pouco diferente do que eu já tinha sentido Deus falar comigo, e eu espero que Deus possa falar também no teu coração da mesma forma. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui nesse texto um quadro difícil. Nós vemos aqui homens experientes, homens profissionais na sua área, estando agora frustrados e decepcionados, e muito provavelmente também chateados pela situação em que eles se encontravam naquela manhã. Estavam, depois de passar uma noite inteira tentando pescar, depois de passar uma noite inteira tentando adquirir alimentos, sustento da sua família, como era de costume. Nós não sabemos quantas noites eles estavam tentando pescar. Nós sabemos que naquela noite eles estavam tentando. Nós não sabemos se era uma crise que estava começando naquele dia, naquela noite, ou se era uma crise que já tinha se instalado na vida deles há alguns dias. O fato é que aqueles homens estavam agora de manhã lavando as redes, cansados e chateados, porque o que eles esperavam fazer, o que eles esperavam alcançar, não estava funcionando, não estava dando certo. Por alguma razão, mesmo com toda a experiência que tinham, mesmo com toda a habilidade que tinham, nós podemos perceber, irmãos, que eles esgotaram os seus recursos, esgotaram as suas estratégias, as suas tentativas, e agora de manhã estão lavando as redes para ir embora para casa. Só que o quadro que nós vemos no início aqui é muito diferente, muito oposto, muito longe de ser o que nós vemos no final, irmãos. No final nós vemos 2 barcos cheios de tantos peixes que quase afundavam, quase iam a pique, irmãos. Então, se a gente começar a ler o primeiro versículo aqui dessa história, e depois a gente passar para o final, a gente vai ver que não tem nada a ver com o início. Não tem nada a ver, é totalmente diferente. No começo, homens decepcionados, fracassados, frustrados. No final, homens admirados com o poder de Deus na vida deles.
E o que aconteceu nesse meio tempo que fez essa mudança de quadro assim, tão tremenda, tão radical assim? Acontece que entre o fracasso do início e o sucesso do final, houve um encontro com Jesus. Jesus chegou no barco deles. Jesus chegou na vida deles. E o interessante disso aqui, irmãos, é que o que nós queremos falar, comentar aqui, é exatamente essa chegada de Jesus na vida daqueles homens. Esse encontro que eles tiveram, esse contato com Cristo, que fez mudar a vida deles. Porque se você observar, irmãos, eles se encontraram com Jesus logo que estavam ainda vivendo e sentindo aquele fracasso nas suas vidas. E eles ficaram ali parados, porque Jesus chega, pede o barco emprestado, pede que afaste um pouco da praia, e Jesus ensina uma multidão que estava ali, e é claro, os donos dos barcos estavam presentes. Eles estavam ali aguardando, esperando para ver o que ia acontecer, como é que eles iam poder pegar seus barcos, enfim, guardar e tal. Só que nesse meio tempo eles estão ouvindo a palavra do Senhor. Eles estão ouvindo o que Jesus ensinava àquela multidão. Eles estão participando desse ensinamento, dessa instrução. Não se sabe exatamente o que Jesus pregou naquele dia, o que ele ensinou naquele dia, mas sabe-se que foi o suficiente para aqueles homens entenderem que agora, mesmo com toda a frustração, mesmo com tudo tendo dado errado na vida deles, agora eles deviam obedecer o que Jesus estava mandando, porque o resultado seria outro agora. Eu não sei, a gente não sabe, talvez um dia a gente possa perguntar ao próprio Jesus, ou quem sabe Pedro, Tiago e João, o que Jesus teria ensinado naquele dia que fez aqueles homens cansados, desanimados, frustrados, com as suas redes já lavadas, voltarem para o mar e lançarem a rede de novo. Porque Pedro foi claro e disse: Senhor, nós não apanhamos nada, não pescamos nada a noite inteira, mas agora, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. Quer dizer, alguma coisa eles ouviram, alguma coisa eles sentiram, que eles perceberam que deviam obedecer a Cristo, porque o resultado agora seria outro. Então, quando a gente está falando aqui, irmãos, de aprender com esse texto, eu imagino que vocês já devem ter percebido, você deve conhecer alguém que, embora esteja frequentando a igreja há muito tempo, embora se diga crente há muito tempo, essa pessoa de verdade ainda não teve um encontro com Cristo. Um encontro desses que muda a nossa história, sabe? Um encontro desses que muda o nosso comportamento, que muda a nossa visão. Um encontro desses aqui, como aqueles pescadores tiveram, que faz com que, mesmo depois de estar tudo dando errado, eles comecem a crer que agora pode dar certo. Porque tem pessoas que estão na igreja, que frequentam a igreja há muito tempo, pessoas que são obreiros, talvez pastores, mas que ainda não conseguiram ter um encontro verdadeiro com Cristo. Você vai entender o que eu estou falando, irmãos, porque o que nós estamos dizendo sobre ter um encontro com Cristo é muito mais do que você frequentar uma igreja, do que você ser membro de uma igreja, irmãos. Nós estamos falando de um encontro que muda a nossa história. Nós estamos falando, irmãos, de um contato com Cristo que vai nos encher de fé de uma maneira tal que você vai considerar agora possível, você vai entender que é possível aquilo que até há pouco tempo você entendia ser impossível. Você vai passar a crer naquilo que você já estava descrendo. Eu preciso desse encontro com Cristo. Você precisa desse encontro. E se você observar a palavra do Senhor, situações como a do jovem rico, que se encontra com Jesus e sai dali triste e frustrado, sua vida não mudou naquele encontro. Pode ser que depois ele tenha reconsiderado, mas naquele encontro, sua vida não mudou. Se você observar, os discípulos no caminho de Emaús, depois da ressurreição de Cristo, Cristo ressurreto, caminham com aqueles homens por horas, quilômetros. Jesus vai conversando com eles e eles não percebem que é Jesus que está com eles. Tem um encontro maravilhoso, caminham horas com Jesus ressurreto, e só quando Jesus entra na sua casa e à mesa ele dá graças pelo pão, aí é que reconhecem: é Jesus que está conosco. Mas aí já era tarde, Jesus já tinha ido embora.
Ou seja, caminharam até ao lado dele, mas não perceberam que era ele. Ou seja, suas vidas não teriam mudado, porque não perceberam que era Jesus. Não perceberam o quanto era a chance, a oportunidade tão maravilhosa que eles estavam tendo de estar ao lado de Jesus. Poderia ter mudado suas histórias, suas vidas, de maneira tão tremenda. E se você for lembrar, quase aconteceu uma tragédia quando Jesus entra no barco com os discípulos e Jesus está na polpa do barco dormindo. E os discípulos percebem que o mar se agita e de repente eles perdem o controle do barco. Eles vão tentando controlar, vão tentando dar seu jeito, vão tentando seus recursos. E de repente alguém tem a ideia de acordar Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se dá conta que nós estamos perecendo, nós estamos morrendo? E se alguém não tivesse tomado a iniciativa de clamar a Jesus, irmãos, eles teriam morrido, teria sido uma tragédia aquela viagem. Porque Jesus continuaria dormindo tranquilamente enquanto os discípulos estavam morrendo por não clamarem ao Senhor. Os irmãos estão entendendo onde a gente está querendo chegar, irmãos? Acontece que está no mesmo barco que Jesus está, mas se a gente não estiver acionando Jesus o tempo todo, quer dizer, se a gente não estiver clamando por Ele o tempo todo, não adianta, irmãos. A gente vai morrer do lado daquele que pode nos curar, nos socorrer. É a mesma coisa que alguém está na porta do hospital, mas não entrar no hospital. Está passando mal, mas não entra no hospital. Você vai morrer na calçada. O hospital está ali, o médico está ali para curar. Mas se não entrar no hospital, irmão, se alguém não buscar o socorro, o cara não vai ser curado, ele vai morrer ali. Então muitas vezes a gente frequenta a igreja, a gente caminha na igreja, a gente faz parte do hall de membros da igreja, a gente vai dizer com orgulho, como eu posso dizer também com orgulho, 30 anos de evangelho. Mas isso na verdade não significa muita coisa. Se eu não tiver tido, ao longo desses 30 anos, se eu não tiver tido um encontro real com Cristo, não adianta nada, irmãos. Eu preciso me encontrar de fato com Ele. E se encontrar com Ele significa entender o que Ele está dizendo. Significa, irmãos, acatar as instruções dEle. Significa, irmãos, aplicar as instruções de Cristo na sua vida. Senão não adiantou nada, senão não houve um encontro real. É a mesma coisa que quando você entra num ônibus, por exemplo, você senta do lado de alguém que você não conhece. Você está ali, encontrou aquela pessoa no ônibus, sentou do seu lado, fez uma viagem de 20, 30 minutos do lado dele, mas você não conhece, você não conversou com ele, você não fez um contato direto com ele. É a mesma coisa que você não tivesse conhecido. Então, se eu estiver na casa do Senhor, no caminho do Senhor, se eu estiver caminhando com Cristo, se eu estiver fazendo parte, melhor dizendo, de uma igreja, de um hall de membros, do ministério de louvor, do ministério de obreiros, mas se eu não tiver condição, se eu não conseguir ouvir, acatar e aplicar as instruções do Senhor na minha vida, isso de nada adianta, irmãos, porque não vai haver mudança, não vai haver transformação. Se Pedro, junto com Tiago e João, naquele dia em que Cristo pegou o barco deles emprestado, ensinou aquela multidão, fez que eles ouvissem a sua palavra, no final da sua colocação, do seu sermão naquele dia, Jesus tivesse dito: voltem ao mar e lancem a gente novamente. Aí Pedro dissesse assim: não, Senhor, hoje não, porque a gente está cansado, a gente já estava indo descansar, só paramos para emprestar o barco para o Senhor, e amanhã a gente tenta de novo. Eles iam tentar outra vez, e eles iam passar outra noite tentando pescar, e não iam pescar nada, irmãos, se eles não tivessem ouvido e obedecido o que o Senhor lhes tinha instruído. Então não adianta a gente estar aqui, se não for para ouvir e aplicar a palavra do Senhor na nossa vida, não adianta a gente estar aqui. Se não for para a gente ouvir e obedecer o que Jesus está falando, irmãos, não adianta a gente estar aqui, porque a nossa vida vai continuar a mesma coisa de sempre. Se é frustração, vai continuar sendo frustração. Se é desilusão, se é chateação, vai continuar a mesma coisa, a não ser que eu ouça a palavra do Senhor e aplique na minha vida de verdade, irmãos. A gente precisa conseguir fazer isso, igreja. A gente precisa conseguir fazer isso.
Sabe, a Bíblia ela é tão completa, ela é maravilhosa. E tudo que nós queremos, tudo que você quer, a gente quer paz, a gente quer sucesso, a gente quer tranquilidade, a gente quer a nossa família abençoada, a gente quer as coisas seguindo bem e tudo sob controle. Amém. Aqui tem isso tudo para nós, irmãos. Mas eu preciso aplicar na minha vida. Se eu ficar só ouvindo, se eu for só um ouvinte, de nada adianta. Se eu for só um espectador, né? Se aqueles homens tivessem sido apenas meros espectadores naquele dia, ouvindo, assistindo tudo o que estava acontecendo, Jesus ensinando a multidão, e eles ouvindo, poxa, que legal, essa palavra é boa, que legal, que legal. E quando Jesus dissesse, voltem lá, lancem rede novamente, eles dizem, não, para mim não dá, eu vou para casa. A vida ia continuar a mesma coisa. Então o que nós precisamos é perceber que a nossa vida pode mudar como mudou naqueles homens naquele dia, irmãos. No começo, um fracasso, desânimo, redes lavadas, guardadas para ir embora. E no final, 2 barcos cheios de grandes peixes que quase afundavam. Jesus pode fazer isso na nossa vida. E um detalhe interessante, interessantíssimo, irmãos. Muitas vezes a gente tem a impressão de que para mudar as coisas da nossa vida, a gente precisa ir para outro lugar. A gente precisa mudar geral, completamente a nossa vida. A gente precisa de uma mudança radical. Aqueles discípulos, aqueles homens poderiam ter imaginado e entendido naquele dia que, poxa, o local aqui não é bom, a gente vai ter que procurar outro lugar para pescar. O nosso barco não é bom, vamos procurar outro barco para a gente usar. Nossas redes não estão boas, vamos procurar outra rede para a gente tentar pescar. Só que Jesus mostrou, irmãos, que o problema não estava no local, o problema não estava no barco, o problema não estava nas redes. O problema, a frustração, era que eles ainda não tinham tido um encontro real com aquele que pode mudar a história. Então, assim, o problema, eu quero dizer para você de uma forma mais clara, para a gente ficar bem entendido aqui. O problema, irmãos, da nossa casa não são os filhos, os nossos filhos. Para a gente dizer, quando forem embora, aí as coisas vão melhorar. Quando esse marido for embora, as coisas vão mudar. Quando essa mulher sair do meu pé e ir para a casa da mãe dela, as coisas vão mudar. Quando a gente mudar de cidade, aí as coisas vão melhorar. Não adiantaria nada, irmãos. Seriam mais e mais frustrações, mais perda de tempo, mais dificuldade. Jesus quer fazer com que você tenha. Jesus quer operar onde você está. Jesus quer mudar a sua história e Ele vai mostrar que é o poder dEle que faz toda a diferença. Não é a tua inteligência que vai fazer, não é a tua competência que vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. É Ele quem vai entrar com providência. Eu preciso crer nisso. Você precisa crer nisso, irmãos. É Ele que vai entrar com providência. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai mudar a tua situação, irmãos. O que a gente precisa fazer, volto a dizer, vou repetir mais uma vez, irmãos, nós precisamos não apenas ouvir o que Ele está dizendo, mas aplicar o que Ele está dizendo. Nós não devemos, não podemos ficar apenas assistindo, irmãos. Vamos entrar com atitude, vamos tentar mudar a nossa situação com atitude dentro daquilo que o Senhor Jesus está nos instruindo e mandando a gente fazer. Eu tenho certeza absoluta, irmãos, todos aqui sem exceção, se a gente parar para ouvir um pouquinho o que Deus tem falado conosco, se a gente parar para ouvir um pouquinho o que o Espírito Santo tem falado conosco, você vai perceber, você já tem percebido que é Deus falando contigo, mas muitas vezes a gente tenta dizer, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, e você já entendeu. Sabe aquela coisa que quando você dá uma missão, dá uma ordem para o teu filho, e filho, faz isso, ele diz, quê? Ele já entendeu. Mas só que ele, na verdade, ele não gostou do que ele ouviu. Aí você precisa repetir mais uma vez, e às vezes mais 3 vezes você precisa repetir. Quem tem filho sabe como é que é. Repetir várias vezes, até que tá bom, então eu vou, né?
E quando a gente está na presença do Senhor, você entende nitidamente, como hoje, por exemplo, você entende que Deus está falando contigo. Só que você diz assim, eu acho que eu não entendi, não sei, parece que... Será que era isso?